A Bíblia diz assim em Mateus 23, versículo 23, diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A lei é a Bíblia, a palavra de Deus. Quais são os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, quer dizer, devolver o dízimo, sem omitir aquelas. O Senhor Jesus, ele estava brigando com as pessoas que se diziam ser de Deus. Na época dele, os escribas e os fariseus, ele estava brigando, Jesus estava brigando. Olha bem como Jesus falava, Jesus chamava, você lê todo o capítulo 23 em casa, você vai ver Jesus falando várias vezes, malditos, porque esses fariseus e hipócritas, eles faziam de conta que eles eram de Deus, eles transmitiam como se eles fossem de Deus, mas eles eram do diabo. Eles faziam de conta que estavam no território de Deus, e eles enganavam, eles conseguiam enganar as pessoas por causa da roupa de quem é de Deus. O escriba é o que escrevia as coisas de Deus, interpretava a palavra de Deus. Então eles transmitiam que eram de Deus por causa da roupa, porque eles oravam, porque eles jejuavam, e eles devolviam dízimo. Então eles transmitiam que eles eram de Deus, e eles conseguiam enganar as pessoas, mas eles não conseguiram enganar o Senhor Jesus, porque você ou qualquer pessoa pode enganar, você pode enganar quem você quiser, mas você não engana o diabo, que vai vir prestar conta com você um dia, se você estiver fazendo a vontade dele. Você não engana o diabo, e você também não engana o Senhor Jesus, você não engana Deus. A pessoa pode enganar quem ela quiser, mas o diabo ela não engana, porque um dia o diabo vai vir prestar conta com ela, por essa pessoa ser um enganador, ou uma enganadora. E ninguém engana o próprio Deus. Então Jesus vem até eles e fala assim, vamos ler de novo, versículo 23. Ai, o ai é uma expressão de alegria ou de dor? Gozo ou dor? Dor. Ai de vós, escribas e fariseus. Jesus chamou eles o que em seguida? Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, quer dizer, da Bíblia. Quais são os preceitos mais importantes da Bíblia? A justiça, depois a misericórdia e depois a fé. Deveis, porém, fazer estas três coisas sem omitir. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olhem para mim, para me explicar, continuar explicando. O Senhor Jesus, Ele ama você que é uma moça, uma mulher que é prostituta. Ele ama você que é prostituta. Ele ama você, rapaz, que é um homossexual. Ele ama você, moça, que é lésbica. Ele ama você que usa drogas. Ele ama você que é um assaltante, que é um traficante. Ele ama o senhor que tem amante. Ele ama o senhor que tem amante. Ele ama a senhora que tem um amante.
Ele ama você que mente. Jesus ama. Mas Ele odeia o que você faz. Ele ama você, mas odeia o que você faz. Ele odeia a prostituição. Ele odeia o adultério, o lesbianismo, o homossexualismo, a mentira. Ele odeia o pecado. Não tem como habitar com Deus, no território de Deus, no pecado. Não tem como habitar no território de Deus, no território da luz, na injustiça, na hipocrisia. Ai de vós, fariseus, escribas, vocês são, o que Jesus disse? Hipócritas, porque vocês aparentam pertencer a Deus, vocês aparentam estar no território de Deus, e vocês estão no território do diabo. No território do diabo. Para você permanecer no território de Deus, para você permanecer no território de Deus, você precisa tomar a decisão. Primeira coisa que Jesus falou como mais importante: justiça. Foram 3 coisas que ele falou que são as 3 coisas mais importantes da Bíblia. De repente você nunca tinha visto dessa maneira. Olha Jesus falando as 3 coisas mais importantes da Bíblia: justiça, misericórdia e o quê? E fé. Justiça, escuta com todo respeito, escuta e aprenda. Justiça não é eu quero que Deus faça justiça, que o meu marido foi embora com outra mulher. Eu quero que Deus faça justiça, que eu perdi emprego. Eu quero que Deus faça justiça, que eu tenho uma causa na justiça há tanto tempo. Eu quero que Deus faça justiça. Não é isso, não é isso. Justiça que Deus está ensinando através dessa palavra é a pessoa viver uma vida justa. É a pessoa viver uma vida justa. Por exemplo, o marido tem amante. Fale para mim, ele está sendo justo ou injusto? Ele está sendo injusto, coitada da esposa. A esposa tem um amante, ela está sendo justa ou injusta? O menino é rebelde com a mãe e com o pai e usa drogas, ele está sendo justo ou injusto? A menina é rebelde, nasceu mulher, agora que ser lésbica. Ela vive dentro da justiça ou da injustiça? Da injustiça, porque ela está desobedecendo a palavra de Deus, não é a sua mãe e o pai. A pessoa, ela é mentirosa. Ela está sendo justa ou injusta? Injusta. A pessoa é orgulhosa, prepotente. Ela está sendo justa ou injusta? Injusta. Então a justiça que Jesus ensina é a pessoa ser justa com Deus. A pessoa ser justa de obedecer a palavra de Deus. A justiça, você viver na justiça, é você fazer o que é certo, é você fazer o que é bom, é você obedecer a palavra, por mais que ninguém queira, por mais que ninguém obedeça. Esquece que o mundo é mau, esquece que o mundo é mau. O certo é fazer o bem ou fazer o mal? Esquece que o mundo é mau, esquece. O certo é ser bom ou mal? Ser bom. Só que você ser bom, fazer o bem, não é o suficiente se você não obedece à palavra de Deus. Tem espírita que faz o bem. O lema do espiritismo kardecista é: sem caridade não há salvação. Mas eles servem ao diabo. Eles lidam com espíritos de mortos, que na verdade não são espíritos de mortos, são demônios. Mas olha o lema de uma religião que serve ao diabo. De uma maneira indireta serve ao diabo por causa dos espíritos que tem lá dentro. Olha só o lema: sem caridade não há salvação. Ou seja, sem fazer o bem não vai para o céu, mas é uma religião do diabo.
Você vê, é para enganar as pessoas e levar as pessoas para o inferno. Então não basta fazer o bem, ser bom é um dever. Quem diz que tem que ser mal? Fazer o bem é um dever. Quem disse que tem que fazer o mal? Só que ser bom e fazer o bem não é suficiente para você estar no território de Deus. Ser bom e fazer o bem não é o suficiente para você habitar com Deus, para você entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Para você habitar no território de Deus, para você habitar no reino dos céus, para você ter salvação, você tem que praticar esse tripé da Bíblia Sagrada. Primeiro pé do tripé, justiça. Você tem que ser uma pessoa honesta, você tem que ser uma pessoa justa, com você mesmo, com as pessoas e principalmente com quem? Não aceitar nada que o diabo venha te propor que seja errado. Você tem que viver dentro da justiça. Quando você toma a decisão de obedecer a palavra, porque você entregou a vida para Jesus, então você vive dentro da justiça. Quando você vive dentro da justiça, acontece o segundo pé do tripé. Você alcança a misericórdia de Deus. Ouça isso, pelo amor de Deus, ouça. É aquilo que eu falei há pouco. Você pode ser prostituta, lésbica, bandido, bandida, você pode ser o que você for. Quando você toma a decisão de abandonar absolutamente tudo, e você toma a decisão de viver dentro da justiça, dentro da obediência à palavra de Deus, quando você toma essa decisão, então você alcança o segundo pé do tripé, você alcança a misericórdia. Não importa se você roubou, se prostituiu, adulterou, matou, mentiu, magoou alguém, não importa o que você fez daquele momento para trás, o que você fez daquele momento para trás cai no esquecimento. Deus te perdoa de absolutamente tudo, mas Ele vai exigir que você então agora, duas coisas, que você continue vivendo na justiça, e que assim como você alcançou misericórdia, você nunca mais tenha mágoa de absolutamente ninguém, porque assim como você foi perdoado, Ele exige que a mesma misericórdia que Ele teve com você em te salvar, você tenha com as pessoas que te magoaram daquele dia para trás, e que possam te magoar daquele dia para frente. Você sempre tenha o quê? Misericórdia. Então eu vou falar de novo. Então, primeiro pé do tripé da salvação, primeiro pé do tripé do reino de Deus, do território de Deus: justiça, praticar a verdade, ser verdadeiro, ser justo, ser honesto, olhar nos olhos, ter palavra, ter caráter, abandonar a vida errada, abandonar o pecado, ser justo, viver na justiça de Deus. Segundo pé do tripé da salvação, misericórdia. Você alcança o perdão, mas também tem que perdoar todo mundo a tua vida inteira. Justiça, segundo pé do tripé, misericórdia. Quando você pratica a justiça, você alcança a misericórdia, aí você consegue viver pela fé. Porque às vezes a pessoa quer viver pela fé no pecado, quer dizer, na injustiça. Ela não consegue ter fé no pecado, porque o pecado gera dúvida. Aí a pessoa quer ter fé para ser curada, ela quer ter fé para ter libertação, ela quer ter fé para casar, ela quer ter fé para ter paz, ela quer ter fé para receber o Espírito Santo, ela quer viver pela fé para ganhar dinheiro, mas ela não consegue viver pela fé, porque ela está na injustiça, e só consegue viver pela fé quem vem para o campo da justiça. Só consegue viver pela fé quem vem para o campo da justiça. Quem está no campo da injustiça não consegue viver pela fé. Aí às vezes a pessoa até fala, vai dar certo, vai lá e dá errado. Por quê? Porque ela tenta viver pela fé no campo do diabo. Ela tenta viver pela fé na mentira, na mágoa, no pecado, no adultério, na prostituição, roubando. Ela tenta viver pela fé no campo do diabo. A pessoa, para viver pela fé, a pessoa tem que estar no campo de quem? De Deus. No campo de Deus. Quando a pessoa está no campo de Deus,
ela consegue viver pela fé. Viver pela fé é a coisa mais extraordinária que existe. A pessoa que vive pela fé, ela não tem medo de absolutamente nada. Ela não tem medo de se molhar com a chuva, ela tem certeza que não vai ficar doente. Ela não tem medo de andar de ônibus, porque ela tem certeza que ninguém vai assaltar o ônibus. Ela não tem medo de andar de metrô, porque ela tem certeza que vai dar tudo certo. Ela não tem medo de andar de avião, porque ela tem certeza que já está tudo abençoado. Ela não tem medo de estudar, porque ela tem certeza que vai dar certo. Ela não tem medo de trabalhar, porque tem certeza que vai dar certo. Ela não tem medo de uma dor que dá, porque ela tem certeza que não é nada. Bem ao contrário de quem não vive pela fé. Esse é o problema. As pessoas exigem das outras, mas não olham para si mesmas. Esse é o problema. E aí a pessoa não toma decisão. Fica de pé no seu lugar. Quando você está no território de Deus, você ficou de pé, determinando que você não aceita ir para o território de onde? Do diabo. Então você tem que cuidar dentro da própria igreja. Olha só o que você vai aprender, ó. Lúcifer, o diabo, o chefe de todos os demônios, se você não sabia, ele era o braço direito de Deus. Lúcifer era o anjo mais cheio de glória e o anjo mais cheio de luz. Lúcifer era o anjo que Deus mais confiava. Um dia Lúcifer quis derrubar Deus, quis ser Deus. Deus pegou Lúcifer, vamos ver quem sabe, e quem mais? A terça parte dos anjos que tinha no céu ficar do lado do capeta. Segundo, como é que pode a terça parte dos anjos ter ficado do lado do diabo, do lado de Lúcifer, e não ter ficado do lado de quem? De Deus. Como é que pode? Mas sabe por quê? Porque quando um cai, ele começa a derrubar os outros. Você está ouvindo? Lúcifer caiu e trouxe a terça parte dos anjos que viraram demônios. Tudo porque Lúcifer conseguiu contaminar os outros e tirou. Isso aconteceu no reino de Deus. Isso acontece dentro da igreja. Quem é antigo de igreja lembra do Carlos Magno. Ele era líder da Igreja Universal no Ceará. Ele se rebelou contra a Igreja Universal, contra o Bispo Macedo, saiu e abriu a igreja para ele. Cadê o Carlos Magno? E cadê a multidão que ele tirou da Universal naquela época? Cadê? Tem o Renato Suete, não sei quem ouviu falar. O Renato Suete era de confiança do Bispo Macedo, era o bispo que cuidava do Brasil inteiro. Aí o bispo tirou ele para cuidar do Brasil, botou ele para cuidar dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, no Brasil ele fazia reunião com 4.000 pessoas, nos Estados Unidos ele foi fazer reunião com 20 pessoas. Ela não aceitou não. Não, pô, eu cuidava do Brasil, agora estou aqui cuidando dos Estados Unidos, mas não tem ninguém, tem 20 pessoas na reunião. Saiu da igreja, abriu a igreja dele. Levou um monte de obreiro, pastor, membro, foi tudo com ele. Abriu um monte de igreja no Brasil como se fosse a mundial. Abriu igreja em tudo que é lugar. Com o passar do tempo, a esposa largou dele. Ele teve um câncer, ficou entre a vida e as igrejas dele, tudo se fecharam. Onde é que ele veio com câncer buscar cura? Na Universal. Foi curado, foi liberto, a gente ajudou ele. E olha como a Igreja Universal é de Deus. Deu uma chance para ele de novo como pastor. Sabe o que aconteceu? Pecou de novo, saiu. Agora se você olhar na internet, Renato Suete virou padre. E agora eu vou falar de um caso recente. José, como é que é o sobrenome? Ferraz. Ele passou aqui. Ele adulterou. Ele traiu a mulher dele aqui no Ceará. Traiu a mulher dele em motel, traiu a mulher dele no carro, traiu a mulher dele na casa. E mente para todo mundo que foi injustiçado. Eu atendi a mulher e o marido. O marido só tinha uma coisa na cabeça: eu vou matar ele. Porque ele dormiu com a minha mulher, eu vou matar ele. Aí esses novembro ele veio fazer uma reunião aqui no hotel, aqui José Ferraz. Foi um monte de gente aqui da igreja lá. Ele roubava oferta. E esse casal era um casal de obreiros, ficava sempre junto com ele. E ele dá oferta, ele dava dinheiro para esse obreiro e dava dinheiro para ela. Dinheiro para os dois. E aí conseguiu ter relações sexuais com a mulher. Acabou com a vida do casal.
Aí a igreja tira de pastor e tem gente que fica contra a igreja e do lado de um adúltero, fazendo a mesma coisa que os anjos fizeram, ficando do lado de Lúcifer, quando foram tirados do reino de Deus. Faz a mesma coisa, seja obreiro, seja membro, a pessoa que faz isso está fazendo a mesma coisa que os anjos fizeram, ficando do lado de Lúcifer, quando foram expulsos do reino de Deus. Porque é tão triste ver que a pessoa gosta de fazer papel de boba, a pessoa gosta de fazer papel de tola. Ah, mas ele era tão legal. Sim, era quando estava aqui. Ele estava no território de quem? De Deus. Não era mais diabo, mas ele ainda tinha o quê? A carne. E a carne começou a tentar ele para trair a mulher. E ele traiu a mulher, foi tirado do território de Deus porque adulterou. E se ele quisesse ganhar almas, ele tinha que começar tudo do zero de novo. Mas não, ele vem aqui em novembro fazer uma reunião, chamou só os empresários da igreja. Por que não chamou a faxineira? Pensa, né? Não é verdade? Por que não chamou a dona de casa? Como é que pode? Hein? Ah, bispo, não venho mais aqui porque eu não sabia que aqui tinha pastor que adulterava. Ah, meu filho, se no céu teve anjo que adulterou, se no céu teve anjo que se rebelou, não vai ter na terra. E você deveria ficar feliz de estar ouvindo isso, porque você está dentro de uma igreja que para pregar nesse altar tem que ser homem 10 vezes, não é nem 2. Tem que ser macho, para ficar nesse altar tem que ser macho. Porque se quem estiver nesse altar adulterar, se prostituir, mexer na oferta, roubar a oferta, é tirado no outro dia, não importa quanto tempo tem de igreja. Não importa, pode ser quem for, adulterou, está fora. Para pregar aqui tem que ser um homem de Deus, tem que ter caráter. Errou, está fora. Pode ser membro da igreja, pode ser o quê? Membro, mas pastor, não. Adulterou, está fora. Roubou oferta, está fora. Para estar aqui tem que ser um homem de Deus, tem que ter palavra, tem que ter caráter, tem que ter moral para pegar a Bíblia, pregar a Bíblia. Mas para pregar tem que ser fiel à palavra. Você tem que ficar feliz de estar numa igreja que é assim. Tudo que a igreja tem escândalo, tudo que a igreja tem pastor que adultera, esposa que adultera. Vê como é que são as igrejas evangélicas. O cara adultera, faz um monte de coisa e continua de pastor. Na Universal não. Adulterou, está fora. Roubou oferta, está fora. Mentiu, é mentiroso, está fora. Para estar no altar tem que ser um homem de Deus, tem que ser honesto, tem que ter caráter. Amém? Quem você reconhece que está no território do diabo e quer mudar, você quer vir aqui na frente com essa decisão, a partir de hoje eu estou saindo do território do diabo, estou entrando no território de quem? Vem aqui na frente quem quer fazer isso.